Pai do Senhor, estamos voltando para nossa leitura de Mateus. Desculpem a ausência, tá muito corrido, tô muito cansada. Agora eu tô um pouco ruim, mas vamos firme. Papai do céu deu bronca, tem que voltar. A tia Edna, ela fez o devocional com vocês de Mateus 17, do 1 ao 13. Agora eu vou fazer do 14 ao 27. Pega a sua Bíblia, seu caderninho e vamos comigo. Mateus 17, 14. A cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Eu quero que vocês observem. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se. Por que é importante essa parte, ajoelhou-se? Porque a maioria que você pode ver que se aproximou de Jesus sempre teve uma multidão. Mas esses fizeram a diferença. Eles adoraram ao Senhor. Eles tiveram uma reverência, um respeito pelo Senhor Jesus. E se ajoelhou. Igual a mulher do fluxo de sangue. Para ela se aproximar de Jesus, o que ela fez? Ela não poderia ir por cima. A orla é a barra da túnica de Jesus. Então, ela se ajoelhou para poder tocar na túnica dele. Ela desceu. Ela foi o mais baixo que ela poderia, né? Ela se humilhou, né? Isso é sinal, quando você se humilha, quando você se abaixa. Por que a gente ora ajoelhado, né? Nós oramos, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em pé, né? Quando a pessoa está em intercessão, ela está em pé ali com as mãos levantadas. Quando ela está orando, né, clamando ao Senhor, não importa o lugar. Igual a mamãe, o papai. O papai ora trabalhando, o papai ora dirigindo, a mamãe ora na pia. O papai também lava a louça, né? Mas assim, é uma coisa constante da mulher. Então, a mamãe sempre está fazendo alguma coisa em oração, fazendo alguma coisa ligada com o Senhor. Mas, essa parar e ajoelhar é um sinal de humilhação, que você está se prostrando perante alguém. É um sinal de respeito, que você reconhece a autoridade daquela pessoa. Entendeu? Não é aquela humilhação que as pessoas te desprezam, te machucam, não. É aquele sinal que a pessoa que você está indo falar, que você está levando aquela adoração, aquele carinho, aquela pessoa está acima de você. Então, você se ajoelha, né? Ou quando você quer alguma coisa, ai, mamãe, por favor, você não abaixa assim a cabeça um pouquinho? Por favor, você abaixa até a voz. Então, é um sinal de você estar se entregando, né, para a pessoa. É a mesma coisa. Igual o Jairo se aproximou e o adorou, né? A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa, né? Então, a maioria que se aproximavam de Jesus, eles se aproximavam e o adoravam. Mas como? Se ajoelhando, né? Se entregando completamente, deixando... O Jairo deixou seu cargo eclesiástico, seu cargo ministerial, como um dos príncipes ali da sinagoga,
para mostrar que ele acreditava em Jesus, né? Pela a cura da filha. A mesma coisa somos nós, quando nós temos que nos aproximar do Senhor, né? Nós temos que nos entregar completamente para Ele poder transformar. Porque o nosso orgulho, a nossa soberba, né? Ela faz com que isso não aconteça. Que nós somos nós podemos, né? Humilhar, se abaixar, por quê? Porque quando a gente ora, pode ver, normalmente é difícil a gente orar assim de cabeça erguida, porque a gente está falando com Deus. Deus é tão maravilhoso, tão sublime. Lembra que Moisés ia perante Deus, né? Porque Moisés tinha uma conversa frente a frente com Deus. Ele vinha com o rosto brilhando, né? Ele não podia ver Deus, né? Como Deus já falou para Moisés, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria, né? Mas só de estar ali naquela presença de Deus, Moisés vinha com o rosto iluminado, né? Iluminando. Então, você vê a grandeza de Deus. Ninguém consegue chegar perante Deus de cabeça erguida. O único que tentou foi Satanás, e esse caiu. Então, nós podemos ver, né? Se você precisa de alguma coisa, você precisa se abaixar, você precisa adorar, você precisa reverenciar o Senhor. Aí ele traz sobre o meu filho, porque ele tem convulsões, né? Ele tá explicando aqui que o filho dele tem e sofre muito. O que são convulsões? É epilepsia. Hoje a medicina até consegue controlar, porque epilepsia nada mais é que uma alteração súbita, né? É uma atividade elétrica. Sabe quando você vê aquelas imagens do cérebro e tem aquele, como se fosse raiozinhos, aquelas coisas assim? São atividades elétricas que nosso cérebro tem nas nossas células nervosas. Então, o nosso cérebro, ele fica assim, ele fica um pouco fora do normal, né? Então, o que isso daí é uma causa genética, ou por alguma queda, alguma coisa, bateu a cabeça, ou até um AVC, pode causar epilepsia. Então, essas coisas, o que trazem? Uma alteração. Sabe quando você tá muito nervoso, que você não consegue controlar? O seu cérebro não consegue controlar. Você em si, você fica nervoso, você respira, você traz calma pro seu nervo, você vai sentindo suas mãos, né? Porque quando você tá nervoso, você já fecha. Então, o nosso cérebro, ele começa a contrair, ele tem reações fora do comum. Então, ele não consegue controlar. Aí vem a epilepsia. Só que a epilepsia desse garoto vinha junto com um problema espiritual. Jesus foi e expulsou, porque era um demônio que vinha e trazia esse problema espiritual para ele, né? Esse problema na carne para ele. Então, o que Jesus, quando ele fala, né? Ó, geração incrédula e perversa. Não que ele tá sendo cruel, ou bravo, ou brigando, né? Até quando estarei com vocês? Quando terei que suportar? Não é porque Jesus estava sendo grosseiro, alguma coisa. Não, porque Jesus estava o tempo todo com eles, ensinando, mostrando as reações. E o que eles fizeram? Eles não acreditaram, eles não tiveram fé. E foi quando Jesus mostra para eles exatamente o quê? Como se eles tivessem um grão, como um grão de mostarda. Lembra da parábola do grão de mostarda? Que fala que é um grão pequenininho? Então, mesmo que a sua fé seja pequenininha, só que não é só de tamanho. O grão de mostarda, ele é pequenininho, só que ele é um grão firme, né? Assim, não é indestrutível, mas ele é muito duro, ele é muito firme. Se sua fé for pequena, mas você for firme em Cristo, se você firmar na rocha que é Jesus Cristo, e porque assim, os dons, né? Tanto a manifestação de você, o dom de línguas, dom da cura, que Jesus ministrou a cura na vida dele, só que expulsou um demônio, né? Expulsar demônio é pelo poder, pelo nome de Jesus, né? Então Jesus te dá o poder e você, através do nome dele, você tem autoridade e você expulsa. É simples assim. Porém, não é tão simples, mas é mais ou menos isso. Mas, com os dons que Deus dá, você precisa estar desenvolvendo, né? De pouquinho em pouquinho, você precisa desenvolver esses dons. Mesmo que você não acredite. Quando você é pequeno, Deus te dá o dom da cura. Pode acontecer. Deus, quando eu tinha 12 anos, ele me deu o dom da cura.
Ele mandou, e há pouco tempo ele, através de um profeta, ele também reforçou isso, né? Porém, eu sempre tive muito medo, e com os estudos, e Deus vem ministrando no meu coração, o que eu tenho que fazer? Quando eu tiver a oportunidade de orar por alguém, eu tenho que estar exercitando a minha fé. É igual exercício de matemática, é igual você jogando futebol, você jogando vôlei. Você, às vezes, não é bom, você não sabe fazer, mas com a prática, com o desenvolver, né, com o andamento, exercendo sempre aquela mesma reação, você aprende, né? Então, o que tinha que fazer? Eles não tinham muita confiança neles, mas eles acreditavam no que Deus falou, o que Jesus ensinou para eles, né? Eles viam Jesus repreendendo o espírito, né? Os demônios, né? Os espíritos malignos. Então, o que ele tinha que fazer? Chegar e falar, tá repreendido espírito de enfermidade em nome de Jesus, né? E se fosse realmente, e eles tivessem esse discernimento que era um inimigo, né, que estava agindo na vida da criança, o que eles tinham que fazer? Repreender em nome de Jesus, né? Sai, porque o que nós estudamos no começo? Que Deus deu poder, deu autoridade para eles, para expulsar demônios. Está escrito exatamente assim. Então, sai. Acabou. A autoridade. Em meu nome, porque ele fala exatamente assim depois. Em meu nome expulsarão demônios. Então, nós temos que expulsar. Ele já ensina, né? Nós temos que expulsar em nome de Jesus. Então, nesse caso, o que seria feito? Em nome de Jesus, sai. Entendeu? Então, o que Jesus fala sobre a fé? Eles tinham a fé pequenininha. Então, não de tamanho também, mas eles precisavam que, igual, lembra da árvore da mostarda? Todo mundo acha que vai ser o quê? Um alface, né? De tão pequenininho. Mas não. Ela cresce 3 metros a 4 metros, né? Lembra daquela imagem que eu coloquei para vocês? Ela cresce de 3 a 4 metros. Então, como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, ele é tão pequenininho, ele é firme, porém, ele é resistente. Por que o grão de mostarda vira aquela árvore enorme? Porque a nossa fé pode se tornar enorme, né? Porque a gente precisa regar. A árvore, ela é regada. Ela é plantada num solo bom e regada. E aí ela germina e cresce e dá frutos, né? Então, ela serve até de abrigo para os pássaros. Então, nossa fé tem que ser assim. A nossa fé tem que ser regada todos os dias. E como que a gente pode regar a nossa fé? Lendo a palavra, orando, jejuando, né? Buscando a Deus constantemente, né? Não deixar que o que está acontecendo ao nosso redor venha nos sufocar, né? As tristezas, as perseguições venham nos sufocar. Então, a gente precisa estar exatamente regando todos os dias a nossa fé, para que nossa fé esteja firmada no Senhor. Em Hebreus fala que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que esperam. A gente espera alguma coisa. Quando a gente vai orar, a gente espera que a pessoa seja curada, né? E a prova das coisas que a gente não vê, né? Então, a gente não tá vendo aquela ação, né? O que Deus tá fazendo ali. A gente não tá vendo aquela manifestação interna, mas a gente crê que vai acontecer, né? Porque a gente sabe que Deus vai agir. Então, essa é a manifestação da fé. A gente age para que a gente acredita que vai acontecer. A gente não tá vendo, mas Deus tá fazendo, Deus tá realizando. E a gente tem essa convicção que Ele tá fazendo. Então, esse é o grão de mostarda, sendo regado todo dia, né? Aquele grãozinho duro, difícil, só que ele regado todo dia, ele sendo você cuidando dele todo dia e exercendo, né? Você consegue. Versículo 22. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram tristes. Em outras versões, está escrito assim: O Filho do Homem será traído. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Então, essa é a primeira passagem que Jesus fala exatamente da traição. Nas outras ele falou que ele iria morrer, né? E que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós vemos os discípulos tristes, né? Versículo 24. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Esses homens que vinham cobrar essas dracmas, esses impostos, eles eram religiosos. Eles cobravam, essas 2 dracmas eram tributos para cuidar do templo, né? Eles criaram um imposto para homens acima de 20 anos, para que eles fossem e pagassem 2 dracmas para esses religiosos, para a manutenção do templo, do cuidado, né, com a sinagoga. Então, o que Jesus fala isso, né? Que ele é o filho de Deus. Ele vai pagar uma coisa que é da casa do pai dele. Só que para não escandalizar, né? Então, ele não tem essa obrigação, né? Você não paga nada dentro da sua casa, assim. O que ele tá querendo dizer? Seu pai tem uma venda, um comércio, e você precisa de alguma coisa de dentro daquele comércio. Seu pai vai cobrar? Não, vai entrar nos custos daquela empresa, daquele local. Então, o que Jesus está dizendo? Exatamente isso. Ele é filho do dono, né? Ele tá ali para que as pessoas não se escandalizem e nem se revoltem, né? Porque, na verdade, Jesus ainda não estava revelando quem ele era. Ele estava revelando para os seus discípulos, mas ele ainda não estava revelando a todos quem ele era, né? Agora, ainda não era tempo. Então, Jesus, o que ele fez? Paga, para que não haja escândalo. Para que não tenha brigas, conversa, desentendimento fora do templo. Aí Jesus fala para Pedro, né? Jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda, né? Então, essa moeda pagava o imposto dele e o imposto do Pedro, né? Porque foi o que ele mandou. Assim somos nós. Nós temos que pagar tudo que é devido, né? O cristão, Jesus nos deu exemplo, né? Vai, paga. Então, nós cristãos temos que estar em dia com nossas dívidas, com os nossos devedores, né? Nós temos que sim. E isso é um imposto que era cobrado para a sinagoga, para o templo. Mas existia também um imposto de Roma. E mais para frente a gente vai ver isso em Mateus 22, 21. Que aí ele diz: dá a César o que é de César, né? Na moeda tinha o emblema de César. Entregar o que era devido para ele, devolver o que era dele. Por isso que o nosso dízimo é importante, né? Porque eu achei tão bonito, assim, eu já tinha ouvido, mas tem coisas que a gente, quando depende da pessoa que é falado, te toca mais, né? E Deus te chacoalha, né? E tem momentos que a gente está mais sensíveis para a palavra de Deus. Ontem, no círculo de oração, a missionária Noélia, ela deu exemplo da filha dela sobre o dízimo, né? Ela falou: nossa, filha, você é tão obediente, né? Tão disciplinada, tão cuidadosa, né? Você entrega o seu dízimo. Ela falou: mãe, por que eu não entregaria? Deus me dá um bolo. Eu só tenho que dar um pedaço do bolo para ele. É exatamente isso. Deus nos dá o bolo. Então, a gente precisa dar metade o que é de Deus, né? Então, naquela época, era obrigatório
Hoje não, né? Nós temos sim, como nosso papel de cristão, tá na Bíblia que nós precisamos entregar o nosso dízimo, nossas ofertas, porém, é uma segurança espiritual, tem bastante detalhes aí. Mas Jesus mostra que é para não ter escândalos, né? Então nós temos que ser exemplo. Se Jesus foi exemplo, nós também temos que ser, tanto dentro da nossa igreja quanto fora. Amém? Deus abençoe e desculpe esse tempo todo, tá? Beijo, paz.